Bom dia, primeiramente queria me apresentar, me chamo Marcelo Teófilo, tenho 29 anos, sou estudante de História da Federal do Ceará. Eu tenho uma formação já anteriormente em Recursos Humanos, que eu me formei em 2016, e também estou cursando outra graduação junto com a História na Federal. Estou cursando na Estácio, na modalidade EAD, História Bacharelado. Então, eu queria falar um pouco sobre a vinda da família real para o Brasil em 1808. Para poder eu conseguir falar desse contexto histórico, eu teria que voltar um pouco para poder entender todo o contexto que ocorreu na Europa. Primeiramente, sabemos que em história não existe a ideia de causa e consequência, não existe, porém, para entender um pouco esse sentido da vinda da família real para o Brasil, temos que entender que a Revolução Francesa, que aconteceu em 89, ela foi um marco para toda essa mudança naquele contexto histórico da Europa. Posso dizer até mais, diria até do mundo. Né? Foi algo assim que o povo derrubaram a monarquia, mas derrubaram assim mudaram todo o contexto de uma nação, do Estado-nação, e aí o rei foi decapitado, a rainha também foi decapitada, então teve toda uma reviravolta naquele contexto. E aí surgiu, como sabemos, que Napoleão Bonaparte, que foi a pessoa que após essa revolução, iniciou as conquistas de território. Quando Napoleão Bonaparte assumiu a França, se coroou imperador da França, foi o que ele fez, ele tentou conseguir, tentou tomar território para a França. E aí ele realmente foi um líder muito bom, soube realmente trabalhar todo o seu aparato, né? E aí ele conseguiu tomar território, né? Porém, de todas as nações da Europa, tinha uma que ela sempre bateu de frente com a França. Quem estuda história mais a fundo sabe que essa Estado-nação é a Inglaterra. A Inglaterra, ela sempre teve de desavença com a França, sempre teve, entendeu? De muito tempo, sempre teve. E aí a Inglaterra foi a única Estado-nação que conseguiu realmente bater de frente com a França. Os outros países basicamente abriram mão, abriram mão. Pronto, entendendo esse contexto de França e Inglaterra, vamos um pouco adiante. Lembrando que Portugal foi o primeiro país a conquistar o além-mar. Portugal na frente, depois foi Espanha, mas eu quero que vocês entendam que Portugal nesse período já estava em decadência. Apesar de ter sido um Estado-nação que realmente conquistou território, Portugal ele estava em decadência, assim como sua colega Espanha. E aí Portugal, como não tinha tanto poder aparato para conseguir se manter naquela Europa, estava em turbilhão, Portugal fez parceiros comerciais, assim como todos os Estados-nações fazem. E Portugal tinha um Estado-nação que era parceiro comercial muito forte, que era a Inglaterra. A Inglaterra era o parceiro número 1 de Portugal. E Napoleão Bonaparte ele falou que Portugal teria que se fechar para a Inglaterra, que foi o bloqueio continental, onde a maioria dos países se fecharam para a Inglaterra, porém Portugal ficou assim meio neutro, fez um jogo assim meio dúbio. Ele ora fingia que estava contra a Inglaterra, ora fingia que estava contra a França. Entendeu? Mas tudo um jogo, porque Portugal com a rainha, que é Maria I a Louca, ela tinha problemas, né? E aí quem estava no poder naquele momento era o seu filho, Dom João VI, aquele que não foi treinado, não foi educado para ser um rei. Seu irmão,
foi educado para ser rei, porém ele morreu. Ele morreu de varíola. E aí o Dom João VI, que não era Dom João VI ainda, iria ser futuramente, é claro, ele basicamente assumiu como pode dizer assim, assumiu essa grande responsabilidade, porque a sua mãe estava louca, seu irmão tinha falecido, e aí ele foi quase que jogado lá para assumir o trono, entendeu? Mas não assumiu nesse momento ainda, ele está só como príncipe regente, entenda. E aí Portugal com essa aliança, ele ficou meio dúbio, porém teve um momento que a Napoleão disse, olha, vocês se decidam, ou vocês vão fechar os portos, né, vão aderir ao bloqueio continental, ou então vocês vão ser destornados, vão ser exilados, vão ser mortos, né? Na realidade a ideia basicamente era tirar o trono, perder o trono. Então Portugal, vendo que realmente ele não desenrolasse, a palavra certa é essa mesmo, ele iria logo perder o trono, porque a França era apesar de Inglaterra estar apoiando ele, Portugal, a França era uma Estado-nação naquele momento muito poderosa. Então pensou-se numa ideia que era, desde Marquês de Pombal já tinha essa ideia de que o Brasil era melhor que a metrópole, então a colônia superava a metrópole. É uma ideia muito antiga que eles queriam que já o rei fosse para assumir a colônia, que é o Brasil, a colônia mais rica, deixasse Portugal. E essa ideia nunca vigorou, era só mesmo ideia, mas chegou um momento que Dom João VI teve realmente que agir dessa forma. Inglaterra ele reuniu toda a família real, que foi basicamente ao todo, família real e toda a corte imperial, basicamente, assim diz a historiografia, foram basicamente 15 mil pessoas. Foram alocados no navio e aí vieram para o Brasil. Lembrando que o seu parceiro comercial, que é a Inglaterra, ela prestou todo o apoio, entendeu? Todo esse apoio de navios, de ajuda, de pessoas, para fazer essa mudança de Portugal para o Brasil. Lembrando que ela não fez nada de graça, ela fez já pensando já em acordos comerciais. Ao chegar lá, o rei, que não era rei ainda, era príncipe regente, ele fez um decreto assim quase que de imediato que o Brasil, aquela colônia que era fechada para o mundo, ele teve uma abertura. Ele abriu os portos para nações amigas, mas naquele momento, naquele contexto que estava vivendo, nações amigas era somente Inglaterra. Quem tinha poderio, quem tinha como comercializar com o Brasil, era somente Inglaterra. Por quê? Porque a Europa estava em guerra e a França não era uma nação amiga de Portugal. Naquele momento não era mais. Declarou guerra para Portugal, inclusive invadiu Portugal. E é isso, gente, viu? O vídeo é algo muito pouco, porque eu já extrapolei do tempo já. Mas a história é essa, viu? É algo assim muito bacana de você realmente relatar. Mas 7 minutos é muito pouco para falar sobre isso. Então, desculpa ter extrapolado o tempo, mas é isso, viu? Marcelo Teófilo, como eu falei, estudo História na Federal. Estou me formando em bacharelado na Estácio, na modalidade EAD. Sou formado em Recursos Humanos e tenho pós-graduação em Libras. Ok, obrigado e bom dia.